Olá a todos, eu me chamo Carlos. Vamos continuar a nossa leitura agora a partir do versículo 12. Nos diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O contexto dessa passagem, depois nós iremos seguindo nos versículos 14 a 17, é que o Senhor Jesus ele está na última semana, a semana da crucificação. E naquela semana, no fim daquela semana, comemorava-se a Páscoa dos judeus. E a Páscoa era um evento, era uma celebração que reunia todos os judeus de todas as regiões de Israel. E muitas dessas regiões eram distantes. E os judeus eles se deslocavam até o templo para oferecer o sacrifício anual da Páscoa. O grande problema, a grande questão, é que alguns desses judeus começaram a perceber que era inviável transportar esses animais em longas distâncias. E eles começaram a comprar esses animais em Jerusalém, onde se localizava o templo, para facilitar o processo, né? O problema é que o Senhor, né, ele vê esses animais e aquelas pessoas ali comercializando-os dentro do próprio templo. Algo que poderia ser feito fora do templo, estava sendo feito dentro do templo e as pessoas estavam ali vendendo e com o único intuito de uma ambição egoísta de ganhar dinheiro, de lucrar em cima das coisas sagradas do Senhor. Então aquelas pessoas estavam desonrando os sacrifícios, estavam desprezando aqueles sacrifícios e vendo somente como um meio de lucrar, de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com as coisas de Deus. E aí o Senhor ele condena essa atitude e passa a expulsar aquelas pessoas ali de dentro. Então, quando ele faz isso, ele está mostrando sua reprovação em relação a essas pessoas que fazem dos objetos de fé, enfim, fazem das coisas sagradas um meio de lucrar, que tentam lucrar por meio, né, das coisas sagradas. E hoje nós, infelizmente, vemos muitas dessas pessoas fazendo, né, algo parecido, principalmente em igrejas que se prega teologia da prosperidade, teologia da cura, em troca, né, de curas, de milagres, enfim, de prosperidade, de promessas desse tipo. Essas pessoas fazem das igrejas delas pontos de comércio de fé e passam a pedir, né, dinheiro ali às pessoas que vão para aquelas igrejas, para aqueles templos, em troca, né, do que se promete, né, de curas, de milagres, de prosperidade. Então essas pessoas que fazem da casa do Senhor um ponto de comércio, elas serão expulsas, conforme nós lemos aqui. Elas estão sendo julgadas, né, pelo Senhor, serão julgadas. E nós lemos isso claramente em Mateus 7, versículos 22 e 23, onde nos é dito que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: não vos conheço, apartem-se de mim, vós que praticais o mal. Então essas pessoas, elas aparentam, né, ser cristãs, estão em igrejas evangélicas, liderando, né, esses pastores, mas acaba que essas pessoas elas têm apenas a ambição de lucrar com a fé, apenas de ganhar dinheiro, como eram esses mercadores que estavam no templo, né? E isso fazendo da própria casa do Senhor um local, né, de comércio e das coisas sagradas um meio para se obter dinheiro. O coração dessas pessoas estava no dinheiro, e isso também é condenado pelas escrituras, né? Nós lemos em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, aquelas pessoas haviam trocado, né, a sua devoção a Deus pela devoção ao dinheiro, né? E com isso elas profanaram ali o templo. E o Senhor ele teve que intervir e retirá-las do templo. Ao fazer isso, ele nos mostra que a sua igreja ela precisa estar livre, né, do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro ele acaba levando a pessoa a ir contra, né, as próprias coisas do Senhor, e isso, né, é condenado na Bíblia. Então as pessoas, né, precisam estar livres do amor ao dinheiro e irem para as suas igrejas com o intuito mesmo de adorar ao Senhor. Essa é uma lição que essa passagem nos traz. Ali em Atos 2 e 46, quando os irmãos eles estavam reunidos e perseveravam na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, na comunhão, e o Senhor ele estava abençoando aquele local. O Senhor estava entre eles, diferentemente desse relato que nós lemos em que o Senhor ele entra no templo e vê toda aquela situação e aí ele passa a expulsar aquelas pessoas. Então a igreja ela não é um ponto de comércio, ela não é um meio de se ganhar dinheiro, ela não é uma empresa, ela é um local de encontro com Deus, é um local onde as pessoas se reúnem para estarem em comunhão com o Pai. É um ponto, né, que tem esse objetivo. E no verso 14, logo após, né, o Senhor ele purificar ali o templo, digamos assim, algumas pessoas vêm até ele e recebem a cura. O verso 14 diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Interessante que depois que toda aquela impureza ali do templo foi, né, retirada, ou seja, que as pessoas que estavam comercializando saíram, que de fato aconteceram as curas. E de fato o Senhor ele interviu ali para realizar, né, os milagres ali, para curar os cegos, para curar os mancos. E isso, né, nos mostra que a ação, né, do Senhor ela acontece quando a igreja ela está de fato purificada, né? Quando os pecados eles são, né, removidos ali da igreja. Isso é também uma outra lição. E a passagem continua dizendo que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi. Ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. É muito interessante que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles ficaram indignados contra os milagres que o Senhor realizou, mas não ficaram indignados contra o comércio que estava sendo instalado ali dentro do templo. Isso porque, muito provavelmente, eles se beneficiavam daquele comércio, porque para que os mercadores entrassem dentro do templo, era necessário uma permissão dos sacerdotes, porque os sacerdotes é quem detinham ali a gerência do templo. Então eles permitiram que o comércio fosse instalado no templo, em troca, né, também de obterem lucro. Então eram culpados nesse sentido. Eles ficaram indignados pelo que o Senhor estava, né, fazendo de milagres, mas não ficaram indignados com o comércio dentro da casa do Senhor. E as crianças, elas entram em cena louvando ao Senhor, coisas que os sacerdotes ali não estavam fazendo. Então, o Senhor, ele deixa ali o templo e vai para Betânia, onde passa a noite. Bom, irmãos, essa e todos os que me ouvem, essa é a mensagem. Antes de terminar o vídeo, eu quero fazer uma surpresa pro Carlos. Ele não sabe que eu tô fazendo isso, mas hoje ele noivou. E eu quero deixar aqui os parabéns e pedir aos irmãos e a todos os que estão ouvindo que orem a favor dele e de sua futura esposa. Até mais.